oportunidade de enfrentá-lo em 5 oportunidades. Com a Inter de Limeira eu venci 1-0 no Allianz, venci uma com o Água Santa, perdi uma com o Santo André e perdi 2 com a Água Santa na fase de grupos do jogo da decisão. Então, de 5 confrontos sempre muito parelhos. Talvez a disparidade era com quem eu estava, com todo respeito, para o Palmeiras. Hoje nós estamos numa mesma prateleira e tem tudo para ser um grande jogo, um duelo muito mais competitivo, muito mais justo, talvez, né, pela grandeza das duas equipes. E o São Paulo chega num momento muito bom. Então, em relação a isso, acho que está tudo bem encaminhado para ser uma grande decisão. E que vai vencer o melhor, que vai vencer a equipe que se preparar para os pequenos detalhes, que é o que faz diferença nesse tipo de jogos. Tem que ter muito cuidado com aquilo que eu vou dizer. Ele conhece mais aquilo que eu faço do que eu a ele. Ele conhece, eu sei. Acho que é um jovem treinador com muita capacidade. A domingo estamos ali os dois para ajudar os nossos clubes. Não sou eu contra ninguém, é o Palmeiras contra o São Paulo, como sempre foi. Eu sei que vocês gostam dessa rivalidade. Isso é problema vosso, não é problema meu. Se eu ganhar vai ser normal, se eu perder bem, não vou estar aqui a abrir. Vocês são jornalistas, não sou eu que vou fazer o vosso trabalho. É isso aí, professor. Faça o seu trabalho, que você faz muito bem, e a gente faz o nosso. Quer falar do clássico, quer falar da rivalidade, quer falar dos dois técnicos, não é, Eugênio? Mas o Abel, né, que tem um histórico aí de entrevistas muito polêmicas, muito fortes, declarações pesadas. Nesse caso aqui, nessa situação, ele fugiu da polêmica. Ele não foi para o choque, ele não foi para o embate. Mas para que iria? Qual que é a polêmica? Não, a declaração. Foi para o choque, rei. Porque o Carpini, que fala antes do Abel, né? E o Abel viu a entrevista do Carpini antes de fazer a dele. O Carpini leva para o pessoal. Olha aqui, já enfrentei ele 5 vezes, ganhei 2, mas ganhei com Água Santa e com Santo André e não sei o que. Deixou claro que não eram duelos justos no sentido de que o Abel tem muito mais qualidade no elenco. Ele deixou isso claro. E mesmo assim falou que foram todos jogos muito, muito parelhos, muito equilibrados. Então, ou seja, ele tentou estabelecer um confronto dele com o Abel. E quando o Abel fala, ele responde o quê? Não sou eu contra ninguém, é o Palmeiras contra o São Paulo. Será que o Carpini tentou ou ele respondeu ao que foi perguntado? Você acha que eu não ouvi aqui a pergunta, mas ele poderia ter feito na resposta dele o mesmo que o Abel falou. Não sou eu contra ninguém, é o Palmeiras contra o São Paulo. E ele levou e ele estabeleceu ali uma questão de eu contra ele. Eu, com times mais fracos, consegui ganhar dele 2 vezes e nós tivemos duelos muito parelhos, mesmo eu estando inferiorizado. Então, ele foi para a comparação direta entre ambos. E aí, do outro lado, o Abel, a primeira frase do Abel é: eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou falar. Porque você sabe que ele está ali querendo soltar, mas ele... Isso é uma coisa de vocês, comparação de vocês, não sou eu contra ninguém e tal. Ele virou a voz da experiência ali contra o Carpini, que está... Por isso que eu falo do Carpini. Está numa fase ainda muito jovem, ainda precisa ganhar rodagem em algumas questões, como o Abel já demonstrou ali. Não vou entrar... Porque era a situação ideal para o Abel levantar e... Alguém levantou para ele cortar na ponta de rede. Ele não cortou. Mas ele não falou nenhuma mentira, o Carpini. Sim. O que ele falou é verdade, realmente. Mas ele meio que cresceu em cima do Abel. Ele ainda não tem estofo para isso. Ele ainda não tem história para se estabelecer numa comparação com o Abel. Ele chegou agora ao São Paulo. Ele dirigiu times pequenos. O Abel tem coleção de Libertadores, Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, Copa do Brasil. Não são treinadores hoje no mesmo nível. Claro que não. Não são. Então não dá para ele se colocar numa prateleira assim. Não, eu enfrentei ele e tive...
Pode ser que daqui a alguns anos ele possa dizer isso. Mas agora não. E acho que isso deixou o Abel assim... Qual que é a sua interpretação, então, mesmo do tipo de reação que teve o Abel? Você acha que ele não quis ir pro... o Abel... Tipo, vou responder no campo? O Abel, tem duas coisas. A primeira frase é muito marcante. Tem que pensar bem no que eu vou falar, tem que tomar cuidado com o que eu vou falar. Por quê? Ele ficou chateado com aquilo. Você acha? Ele ficou chateado. Porque o outro, o Carpini, tentou crescer em cima dele. Eu entendo dessa forma. Só que aí ele faz um esforço, que para ele deve ter sido um esforço gigantesco, para não aumentar a polêmica colocar água na fervura. Exatamente. Isso. Não vou, até para não se colocar no nível do outro. Sim, eu não vou entrar nessa disputa que, sabe? Eu confesso que eu não tinha tido essa... estabelecendo comparação entre nós dois. Então não vou disputar isso. A disputa não é entre a gente, é entre São Paulo e Palmeiras. Eu não tinha tido essa interpretação, mas estou refletindo aqui. Pode ser, pode ser. Talvez o... Eu também não vi isso que estão falando, viu? Eu tô na mesma linha do apresentador Abel aí. Não vi isso, não. O Carpini tenha falado assim, em vez de, não, respeito, é um grande treinador, tem feito um trabalho, falar do histórico dele, pensando até no que ele falou depois do clássico, da vitória contra o Corinthians. Você vê como o Carpini demonstrou um certo incômodo em relação aos questionamentos, pela idade dele, pela carreira. Então, depois que ele falou de tantas interrogações. Então, talvez, não que ele queira, pelo histórico, estou no mesmo nível do Abel. Talvez ele não tenha tido a intenção de se colocar no mesmo nível, mas falar, olha, eu sou novo, eu estou começando, estou pegando o meu primeiro clube gigante, mas eu tenho um bom histórico contra ele. Então é para vocês que de repente questionam a minha idade, questionam o fato de eu estar dando esse salto agora, eu também tive competência nos confrontos. Então talvez, até dentro do que o Eugênio colocou, talvez o Carpini mecanismo de defesa? Será? Talvez ele tenha colocado dessa forma para também se valorizar de alguém que está incomodado por estar sendo questionado muitas vezes por conta da idade, por conta do currículo dele até aqui. Eu acho que é isso. Eu acho que ele não tem que estar incomodado, ele tem que fazer o trabalho dele e comprovar dentro de campo. Ele está fazendo. Vem de uma bela vitória contra o Corinthians, mas ainda é um início de trabalho. Mas eu senti como uma sequência da outra entrevista. Ainda é o incômodo de falar que é jovem demais, porque na outra coletiva ele deixou isso. Bem claro. Né? E, assim, os argumentos que ele usou são argumentos matemáticos, né? Até aqui ele tem esses resultados contra o Abel. Claro que o tom... Isso que eu falei, não falou nenhuma mentira. Não falou nenhuma mentira, mas ao usar essas coisas, está querendo sim. Está querendo se colocar num patamar que a gente ainda não sabe se ele está. É um risco que ele está subindo. É um risco. Tanto que o Abel falou assim, ele conhece o meu trabalho muito melhor que eu conheço o dele. Você entendeu? Assim, o Abel está em exposição, em destaque há muito tempo. Os trabalhos do Carpini são trabalhos de menor repercussão até aqui. Então, ele estabelece aí peraí, eu estou aqui... Ele tem mais a estudar do que eu. A amostragem que eu tenho, e embora os dois tenham se encontrado até na final do último Campeonato Paulista. Né? Já tem uma... E apesar do massacre que foi o segundo jogo e do merecimento absurdo, incontestável do título palmeirense, houve uma grande surpresa, sim, com a vitória do Água Santa no primeiro jogo. Ninguém esperava aquilo. E uma vitória categórica. Foi devolvida com juros e correção na segunda partida, mas o que se esperava e o que seria normal para todos ou não? Seriam 2 vitórias do Palmeiras, com muito mais estrutura, com muito mais investimento, com muito mais camisa, com muito mais torcida, com muito mais tudo, não é? Sim. De qualquer maneira, houve ali algo positivo também, apesar do massacre, repito, no segundo jogo, houve algo positivo a favor do Carpini também ali. Claro que tem. O simples fato dele chegar à final é muito positivo. E é óbvio que ele tem qualidade no trabalho dele, que ele tem potencial, só que Nelson Rodrigues, né, professor, tinha uma frase que era qual o conselho que você dá aos jovens? E ele dizia, envelheçam. É isso. Tem coisas que só o tempo vai... Só o tempo vai dar. Ele está com a gana de mostrar, de se afirmar, mas é o tempo que vai trazer isso, o resultado do dia a dia, do trabalho dele dentro de campo. O time dentro de campo tem que falar por ele. Não ele precisa ficar advogando nisso, entendeu? Essa é a questão. Significativa.
é difícil comparar, né? É uma comparação mesmo. O Carpini me parece que... São realidades muito diferentes, né? Países diferentes. O Carpini deu uma acelerada recente e interessante. Do ano passado, ele tem 2 vice-campeonatos muito difíceis. Do Juventude, ele pegou um time que estava ameaçado de cair para C, levou ao acesso à Série A. Mas já tem um currículo até extenso de clubes, né? Sim, Santo André, não é? Santo André. Inter de Limeira. Guarani, se eu não me engano. Me parece que a essa altura da vida o Abel não tinha tantas passagens como teve o Carpini, né? Aí você pode falar assim, você passou por tanto clube que também não tinha se firmado em nenhum. Mas me parece que o Carpini, a essa altura, para comparar só até aí, ele fez mais do que o Abel até os 39. É que dos 39 para frente o Abel decolou de uma maneira aí foi... que eu não sei se o Carpini decolará daqui a 7 anos. Muito provavelmente não, né? O Abel se tornou o grande técnico da história de um clube que tem grandes técnicos. O Carpini, depois de por volta de 3, 4 anos trabalhando como auxiliar técnico, aí em 22, 23, temporada de 2022, aí sim foi técnico do Guarani, depois Oeste, Inter de Limeira, Santo André, Ferroviária, Água Santa, Juventude e São Paulo. Eu acho que a proposta tem que ser invertida. O Carpini será um Abel aos 45? Vai ter que fazer coisa pra caramba, hein? Por baixo, 2 libertas, Copa do Brasil. 2 libertas, 2 brasileiros. Não é impossível. 2 paulistas, 2 ou 3? Até perdi a conta, é tanto título do Abel. Só teve Campeonato Paulista. O jogo de domingo é a Supercopa. Não tem nada a ver, mas a gente pode falar do que os times fizeram até aqui, antes de chegar nesse jogo de domingo. 4 jogos só nesta temporada, o Palmeiras com 3 vitórias e 1 empate. Aproveitamento igualzinho, 3 vitórias e 1 empate também do Tricolor. Então os dois com 83,3%. Os dois com 7 gols marcados. O Palmeiras sofreu 1 gol a mais que o Tricolor. E o artilheiro do Palmeiras é o Veiga, o garçom é o Marcos Rocha, o artilheiro do São Paulo, por incrível que pareça, é o Luiz Gustavo, acabou de chegar, não é atacante. Mas incrível até para ele mesmo, ele falou pra gente não se acostumar, mas está fazendo gol. 2 gols e o Wellington Rato com 3 assistências, uma delas, pelo menos uma que eu me lembre, que todo mundo lembra, espetacular. Aliás, 2 foram contra o Corinthians, mas a primeira foi um lindo passe pro Caleri, né? A segunda foi no escanteio. Como chegam os 2 times para esse jogo de domingo, Eugênio? Tem favorito? Olha que pergunta fácil. A gente olha as campanhas no Campeonato Paulista, são campanhas muito semelhantes. A gente olha para os elencos, a gente vê que o São Paulo chega com mais opções do que o Palmeiras. O Palmeiras é um elenco mais enxuto e não conta hoje, por exemplo, com o Endrick, não conta com o Dudu. Então a gente vê um São Paulo que vem muito embalado, muito empolgado por ter quebrado o tabu lá na Neoquímica Arena, a primeira vitória, o time que me parece, né, com uma motivação no máximo. Só que o Palmeiras, por outro lado, é um time muito acostumado a esse tipo de decisão. Bom, é o atual campeão dessa Supercopa, né? É um time que, nos momentos decisivos, tem a capacidade de concentração, de equilíbrio emocional, de estar ali dentro do jogo, de atuar de forma muito efetiva. Então, é um jogo São Paulo sem, pegou uma sem casca favorito. nesse quesito aí, nesse sentido, no ano passado, com vários mata-matas ali de Copa do Brasil. Não pegou, Eugênio? Contra grandes times. Um deles, o próprio Palmeiras. A casca do Palmeiras, eu acho que está maior nisso. Sim. Entendeu? É um time muito talhado. Esse Palmeiras, né, desse período recente, aí, muito talhado para grandes momentos, para grandes decisões. O São Paulo, apesar de tudo, né, foi campeão da Copa do Brasil, é verdade, passou pelo próprio Palmeiras. E o São Paulo tem sido, nos últimos anos, o time que tem desafiado o Palmeiras, especialmente se a gente olhar assim, para os times da cidade, do estado de São Paulo. Quem foi capaz de ganhar do Palmeiras, de eliminar o Palmeiras 2 vezes de Copa do Brasil, de ser campeão paulista em cima do Palmeiras, embora tenha também várias derrotas, mas o time que tem conseguido equilibrar esse duelo, de certa forma, de também
causar danos ao Palmeiras tem sido o São Paulo. Então, diante disso Independe tudo, de técnico isso, né? com o Rogério já aconteceu, com o Dorival já aconteceu e vai tentar agora com o Carpini. Mas você fez uma análise de casca, de experiência, etc. e tal. Mas analisando os times, os elencos, qualidade técnica de jogadores, dá para dizer que é um confronto equilibrado? Eu vejo assim, ainda mais para um jogo só. A vantagem do São Paulo é a maior quantidade de opções para montar o time do que o Palmeiras. A vantagem do Palmeiras é um trabalho muito mais sedimentado, muito mais longevo e muito mais testado em grandes momentos. É isso. Se tem algum favoritismo, a gente, assim, em sã consciência, a gente vai dizer que não tem, mas aí você, como apresentador, vai apertar a gente e nós vamos dizer que o Palmeiras tem um favoritismo residual. É resíduo de todo um trabalho aplicado. O momento... Você disse, desculpa te interromper rapidamente, que eu, como apresentador, iria ou vou apertar vocês, mas eu mesmo, como apresentador, estou aqui pensando que não vejo favoritismo, não. Mas eu acho que tem o favoritismo residual do Palmeiras. O Dom que falou com razão que se fosse uma disputa mais a longo prazo, o favoritismo seria do Palmeiras, mas eu acho que isso se reflete também nessa situação de um jogo, de um mata-mata, essa coisa que o Palmeiras tem de achar o gol salvador, não é achar no sentido pejorativo, mas de encontrar, porque só encontra quem procura também, né? Encontrar o gol salvador naquele momento difícil do jogo. Quem vê os jogos do Palmeiras percebe isso. Foi assim em Novo Horizonte. Foi assim, de uma certa maneira, em Bragança Paulista, num jogo em que qualquer time do mundo jogando com as reservas já estaria conformado com aquele 0-0 e o Palmeiras ganha. Mas aí é contra o São Paulo, amigo. Não, e tem sido assim... Não para comparar o São Paulo com o Novo Horizontino e Bragantino. Mas tem sido assim no Campeonato Brasileiro do ano passado, contra times de Série A também. Isso não é por acaso. O Veiga não aparece na área para fazer o gol da vitória, eventualmente de cabeça, ou ele mesmo serve para algum companheiro. Não é por acaso. Isso é o trabalho do Abel. Esse é o residual. Trabalho e qualidade que o Palmeiras tem, que o Veiga tem. É isso. O São Paulo também tem qualidade. Eu acho que até um jogo nesse momento, nesse recorte da semana, até um jogo mais, não digo vistoso, mas assim, mais aberto, vai mais para o jogo. Essa não é a característica do Palmeiras. Mas eu acho que o Palmeiras tem um favoritismo residual. Pelo resíduo ali... peneirando. Tá bom, então me fala, vai, quantas fichas aí? 6-4, o mínimo. Se são 10 fichas. 6-4? 6-4 para o Palmeiras. Tá certo, então o Verdão favorito. Pode ser até dos pênaltis. Por que não? Tá quase muretando. Se apertar um pouco mais, ele vai falar 5-5. Já jogou para pênaltis. Então... 6-4. Eu mureto, 6-4, sem dúvida 6-4. nenhuma, aqui é 50-50 para mim. Temos uma tela, amigo André Donk, para você sair do muro, com Rafael Veiga, dois grandes personagens decisivos ultimamente, e Caleri. Olha que coisa maravilhosa. Quem vai ser mais decisivo? Rafael Veiga pelo Palmeiras ou Caleri pelo São Paulo? Ah, os números dos dois em clássicos, isso é maravilhoso. Esses caras são Mr. Clássicos, se é que existe isso. O Rafael Veiga, 46 jogos em clássicos com 15 gols e 8 ou 6? 8 assistências? 8 assistências, 7 vitórias garantidas. No Choque Rei, são 18 jogos do Veiga com 5 gols, 1 assistência e 2 vitórias garantidas. Os números do Caleri também são significativos. 32 jogos e 13 gols. Dá uma média melhor de gols aí para ele, porque muito menos jogos. Só que bem menos assistências, né? 1 contra 8 do Veiga, 5 vitórias garantidas. No Choque Rei, no clássico Palmeiras e São Paulo, 12 jogos do Caleri, 2 gols, nenhuma assistência. Assistência não é a do Caleri, né? Ele recebe assistências, não dá assistências. Os dois são importantíssimos em clássicos em geral e no Choque Rei em particular. Eu acho que essa é uma das coisas. O Caleri nem precisa de muito argumento para ficar no coração do São Paulino para frente. Mas essa questão da presença dele em clássicos é muito importante. E o Veiga a gente conhece reconhecidamente, não só em clássicos, né? Se você fizer esses números do Veiga no Palmeiras em jogos em geral, você também vai ter um bom aproveitamento. É um grande duelo de dois jogadores de estilos diferentes.
mas de igual importância para os resultados dos dois times deles. E aí, é lógico. Como assim estilos de... Ah, está certo. Um é centroavantão. o Não, outro você tem razão. meia Eu é que viajei centralizado. aqui. Eu pensei que você tinha falado estilos semelhantes. Você falou diferentes. Diferente. Claro, diferentes. Diferentíssimos, né? Sim. E é evidente, assim, é difícil você falar quem que vai decidir. Os dois são com capacidades dentro das suas características e ainda num confronto, como eu falei, para mim é 50-50, mas se for para destacar um dos dois jogadores pelo momento é o Veiga. Assim, o que ele tem feito é um negócio absurdo de jogador pela concorrência que tem, chegar em seleção brasileira, é o cara que lidera, é o protagonista do Palmeiras em questão de criar jogo, gerar jogo. E nesse ano você está vendo uma versão artilheira dele, pisando na área, fazendo gols de diferentes formas. Ainda que o Caleri venha de um clássico espetacular, tem toda essa identificação. É um cara que, além do gol, assim, a briga, o quanto que ele se movimenta, o quanto que ele incorpora em clássico também. É espetacular, lógico. É perfeitamente normal que o São Paulo ganhe com o protagonismo do Caleri o título, assim como o Palmeiras com o Veiga. Mas se for para escolher o momento de um dos dois jogadores, para mim o do Veiga é um dos grandes nomes do futebol brasileiro nesse início de temporada. Nas falas, né? Aquela coisa dramática do espanhol, quando acabou o tabu, ele falou, não tem mais tabu aqui. Então, ele jeito gosta. que ele Ele fala, dá umas Você alfinetadas. não imagina o Veiga falando Aliás, Caleri que já teve um entreveiro lá com o Abel Ferreira, né? Bem lembrado. Opa, bem lembrado. Tinha esquecido dessa, hein? No Morumbi. Rádio, na estrada. E agora, por outro lado, se a gente conseguir ter um bom público lá, acho que vai ter um bom público, um estádio cheio, vai ser poder ver as duas torcidas juntas, né? Sabe? Aquele duelo que equilibra o jogo, que coloca ali um colorido diferente, um tempero especial para um jogo como esse. E isso pode ser muito legal se a questão de segurança for equacionada. Agora, em geral, Abel, a gente tem tido bons jogos em Copa do Brasil, mas dessa é um encontro de dois rivais locais, uma rivalidade muito grande, né? É um clássico paulista jogado em Minas. E, tradicionalmente, grandes clássicos, assim, em que a rivalidade é muito exacerbada, os jogos tendem a ser um pouco mais amarrados. Porque muitas vezes os times vão com aquela coisa, eu não quero perder. Antes, evitar a derrota e depois ganhar. Então, pode acontecer, espero que não, de ser um jogo um pouco mais truncado, mais amarrado, com todo mundo mais preocupado em não correr riscos do que exatamente em buscar a vitória. Espero que não aconteça dessa forma. Mas muitas vezes em grandes clássicos a coisa fica assim. Nós tivemos um Palmeiras e Flamengo que não foi assim, né? Eu ia falar isso. Que foi aberto. Mas 4-3, não foi 4-3? Ali eu acho que os dois se encaravam de uma maneira também muito, muito igual nesse sentido. Talvez São Paulo e Palmeiras não se igualem, não se encarem dessa maneira igual, esse duelo de existe hoje uma rivalidade entre Flamengo e Palmeiras? Existe. Mas a rivalidade local é muito pesada. Claro. Ah, sim. Muito pesada. Já é secular, quase, né? A hora que o São Paulo completar um século vai ser secular. Duas lembranças. Uma, falamos do 4-3, da temporada passada da Supercopa, mas teve outra que foi 2-2 e foi para os pênaltis, não foi? Do Palmeiras e Flamengo também? Também aberto. Aí foi o que foi dito pelos apresentadores da ESPN. Na minha visão, não vejo esse favoritismo todo do Palmeiras, porque o Palmeiras é bom no tapetinho dele lá, naquele chiqueiro. Porque aquela grama só eles sabem jogar. Em um estádio que o gramado seja bem próximo do Morumbi, do que é apresentado no Morumbi, eu acredito que São Paulo tem total chance de ganhar esse jogo. E eu acredito que ganha. São Paulo tá bem demais esse ano. O time tá encaixado. Os caras estão jogando com vontade. E vai ser isso aí. E pessoal, esse foi mais uma edição do Coração São Paulino. Peço que se inscreva e nos ajude. Certo? Valeu!